Analisamos agora a possível revogação da legalização do aborto nos Estados Unidos com Isilda Pegado, da Federação Portuguesa pela Vida. Cumprimento antes de mais, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Que nova era se pode abrir com esta possibilidade nos Estados Unidos na defesa da vida? Muito obrigado por esta oportunidade também e, acima de tudo, a oportunidade para esclarecermos aqui um ponto que é muito importante. A possível decisão que venha a sair do Supremo Tribunal de Justiça americano não revoga a possibilidade de aborto. Isso é uma mentira que tem sido espalhada pelo mundo. Aquilo que esta decisão pode fazer é reverter a decisão de 1972, que dizia que não pode haver limites à prática do aborto. E por isso, em alguns estados dos Estados Unidos, o aborto podia fazer-se até aos 9 meses de gestação. Aquilo que o Supremo Tribunal de Justiça, no projeto que conhecemos de acórdão, tem previsto é dizer não há um direito a dispor da vida, um direito constitucional a dispor da vida do bebê ilimitadamente. Os Estados, cada um dos 50 Estados dos Estados Unidos, passa agora a ter a possibilidade de dizer em que circunstâncias é que pode ou não pode ser feito o aborto. E, portanto, é uma perspectiva de liberdade aquela que se abre agora. O que nós vivemos foi sob a ditadura de uma decisão errada que em 1972 foi tomada pelo Supremo Tribunal de Justiça. E, na vossa opinião, como aliás afirmaram em comunicado da Federação Portuguesa pela Vida, é uma afirmação da ciência sobre a ideologia? Completamente. Deixe-me trazer à colação aqui um outro aspecto que me parece que foi relevante nos últimos dias. A senhora Ministra da Saúde, em pleno Parlamento, disse todos sabemos que o aborto é um ato oneroso, física e psicologicamente, para uma mulher. E disse isto na sequência, também nas palavras dela, do parecer de uma comissão técnica e científica, e que teve o cuidado de dizer não é, e depois ficou calada, há um silêncio, como quem diz, não é uma comissão ideológica. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que quanto mais a ciência avança, maior é a possibilidade de a lei proteger a vida humana, que é evidente que está dentro daquela mulher e que precisa daquela mãe para progredir, como qualquer um de nós, para poder viver. E essa possibilidade tem que ser protegida pela lei. Tem que haver, de facto, da parte da sociedade, uma resposta positiva, uma resposta de proteção a todas as vidas humanas. Nós aceitamos o princípio da não discriminação dos seres humanos em função de qualquer circunstância, da raça, do sexo, da cor, seja do que for. E, portanto, não podemos aceitar a discriminação do ser humano em função do tempo de vida. Esta é uma discriminação objetiva. Nós sabemos que, por exemplo, faz-se aborto porque é menina e eu queria um rapaz. Isto é verdade. Isto está, quer dizer, na China é reconhecido esse direito, mas em alguns estados dos Estados Unidos isso acontece. Há a possibilidade de fazer o aborto porque não quer uma rapariga. Então, estamos a discriminar, não é? E, portanto, é isto mesmo que o próprio Supremo Tribunal de Justiça americano vem dizer no acordo. Em todo caso, esse acordo, deixando à liberdade de cada Estado o enquadramento legal que depois o aborto vai adquirir, também é imprevisível, não é? É imprevisível. Depende da democracia. Depende, é aquilo que o acórdão diz. É deixar aos cidadãos de cada Estado decidir sobre a proteção, o Estado de Direito que deve funcionar. E isto é a regra mais democrática. Portanto, aquilo que nós estamos a ver, nomeadamente nos movimentos pró-aborto na América e mesmo aqui na Europa, é um rasgar de vestes. É, de facto, um exagero, uma violência que eu devo pessoalmente reconhecer que os pró-vida têm tido um comportamento
brilhante, um comportamento de não reação, e estão claramente a ser perseguidos. Há reportagens de perseguições feitas a juízes do Supremo Tribunal de Justiça, a líderes de movimentos pró-vida na América, e tem sido, da parte dos pró-vida americanos, um comportamento irrepreensível de um acato, de uma não resposta, e que, portanto, nos cabe aqui ressaltar e louvar que assim continua a ser, porque, de facto, esta é uma questão muito fraturante dentro da sociedade portuguesa. E já lá vamos também à sociedade portuguesa, as implicações que aqui podem chegar. No caso desta alteração, deste enquadramento legal nos Estados Unidos, há uma mudança civilizacional, na vossa opinião? Olha, eu tenho considerado que este eventual acórdão é como a queda do Muro de Berlim. Em 72, o caso Roe versus Wade levou, de facto, também à ampliação do aborto em todo o mundo, não é? Era um caso paradigmático que, quer em 98, quer em 2007, em Portugal, foi milhares de vezes invocado como razão para a liberalização do aborto, e, portanto, a sua revogação é, quanto a nós, um marco histórico que se abre e que, obviamente, pensamos que irá ter efeitos em todo o mundo, porque efetivamente também acompanha a ciência. E se vivemos num tempo onde a ciência é cada vez mais, enfim, acarinhada por todos nós, respeitada pelo próprio legislador, a sociedade, obviamente, gasta milhões na investigação científica e nos saberes novos, portanto, não fazemos isto em vão, fazemos isto para obter resultados. E, portanto, eu espero que esta decisão judicial americana venha a ter efeitos na Europa e em Portugal em concreto. Em Portugal em concreto, também na possível alteração do enquadramento legal? Eu penso que sim. Eu penso que há um caminho que é preciso percorrer. E, acima de tudo, é preciso percorrer no sentido da proteção da vida humana, na proteção da mãe, na proteção da família. Com o aborto, não é só uma criança que morre. Com o aborto, há uma mãe que deixa de o ser. Há uma família que perde um dos seus. E há uma sociedade que fica mais pobre. Muitos são os casos que socialmente são conhecidos como grandes figuras que estiveram para ser abortadas. E portanto, nós percebemos que esta negação da esperança que um aborto contém em si é um mal, não é um bem para a sociedade, não é um bem para ninguém. E, portanto, aquilo que me parece é que é preciso uma legislação de proteção da maternidade, de apoio às mulheres com dificuldades, de um caminho de dignificação da maternidade e da paternidade responsáveis e, portanto, isso dará frutos, se tivermos a ousadia de ir por aí. E eu não tenho visto isso em Portugal. Aliás, aquilo que nós temos visto é uma negligência completa relativamente às dificuldades que a cada família ou cada mulher são colocadas perante uma gravidez. E além de que, em 2007, aprovámos uma lei liberalizadora e até hoje não foi monitorizada esta lei. Como é que em 15 anos nós, e numa lei fraturante como esta, não temos sequer a ousadia de nomear uma comissão, de apreciar como é que isto tem acontecido, quais são as circunstâncias, quais são os números de repetição de aborto, o aborto está a ser ou não um método contraceptivo, porque dos últimos números conhecidos, que são de 2018, portanto, a partir de 2019 não se conhecem números oficiais. Dos últimos números conhecidos, aquilo que sabemos é que um em cada três abortos é repetição. E há alguns no mesmo ano. E, portanto, este é um facto grave, é uma questão de saúde pública, dita não por mim, mas por médicos da área, e, portanto, esta monitorização da lei precisa de ser feita e precisamos de ter uma lei de proteção da maternidade e da paternidade que acautele estes direitos,
que estão interligados entre si. E esta possível alteração anunciada pelo Supremo Tribunal de Justiça americano pode ser a ocasião para, de facto, rever todos esses enquadramentos legais e também a defesa da vida no ambiente social. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa em relação a isso. A questão do aborto não é uma questão arrumada. É uma questão bem viva. Em Portugal, todos os anos, há uma caminhada pela vida, no último ano que se fez em 10 cidades do país, onde mais de 15 mil pessoas saem à rua. Não há nenhuma outra movimentação cívica que junte tanta gente. Portanto, o aborto não é uma questão arrumada em Portugal. Aquilo que o Supremo Tribunal de Justiça, pelos vistos, irá levar a acórdão, é também uma ajuda neste debate. É também um fator de fomento de debate e de encontro de novas soluções e de novos paradigmas para uma questão que, efetivamente, é tão penalizante, para mais num país com uma taxa de natalidade baixíssima como é Portugal, com dificuldades económicas por via da pouca população, por uma desertificação do interior e, portanto, há aqui tantos fatores que há que ter em conta e tantas possibilidades que se abrem que, efetivamente, é com esperança que olhamos para este debate. Obrigado, doutora Isilda Pegado, por ter colocado estas questões também sobre a mesa aqui no programa Eclésia e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Então. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde.